Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a síndrome e o meu diagnóstico. Bom, a síndrome tem um nome bem difícil. O nome da síndrome é Síndrome de Ehlers-Danlos. Ela é uma síndrome que é um defeito genético e ele acontece, pode ser passado tanto hereditariamente, pode vir do pai ou da mãe, ou ele é uma mutação que pode ocorrer durante a gestação. É um defeito na síntese do colágeno. Então, o corpo ele não consegue sintetizar a proteína. Ele chega a receber essa proteína e a produzir a proteína, porém na hora de fazer a absorção dessa proteína, ela não acontece. E qual é o grande problema disso? Bom, todos os tecidos conjuntivos que temos no corpo são feitos basicamente de colágeno, isso mesmo. Pele, órgãos, cartilagem, veias, artérias, tudo tem colágeno. É impossível não ter colágeno, né? E quando ocorre essa deficiência na absorção do colágeno, os tecidos e os órgãos e tudo aquilo que tem colágeno acaba sofrendo com isso. Então, todas as pessoas que têm esse problema costuma ter a pele muito elástica. A síndrome é caracterizada em vários tipos, que de acordo com os sintomas que você apresenta, você é classificado em um tipo. Eu vou fazer um vídeo falando só dos tipos da síndrome, porque saiu uma classificação nova em 2017 e essa categorização nova da síndrome, eles fizeram vários subtipos dentro dos tipos, então é bastante coisa, é conteúdo para um vídeo inteiro. Bom, meu tipo é o tipo hipermobilidade. O tipo hipermobilidade ele é classificado por hiperextensão das articulações, que eu tenho bem aparente, quem me conhece sabe, e quem não me conhece vai ficar bem chocado, porque eu vou mostrar. Então, todas as articulações, elas são frouxas, porque o que fortalece as articulações é justamente o colágeno. E como ele é deficiente, essas articulações, elas são extremamente frouxas, e pode acontecer deslocamentos, subluxações, luxações. Eu nunca quebrei nada na vida. Eu sempre desloquei, sempre as coisas saíam do lugar com muita facilidade, torcia tudo com muita facilidade, mas eu nunca quebrei nada. E agora que eu descobri a síndrome, que já fazem 3 anos que eu fui diagnosticada, eu entendi o porquê eu nunca quebrei nada, porque na verdade eu estava deslocando as coisas e isso de certa forma impedia de quebrar ossos, entre outras coisas. Bom, eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas articulações que são bem elásticas, né? Na verdade, elas são frouxas. Então, o meu dedo, ele vem até aqui atrás. Eu sei, é bizarro. Todos os dedos, na verdade, ele vem pra trás. Acho que essa dá pra ver melhor. O dedinho é o que vai mais. O dedão, ele vai também. Inclusive, um dos métodos de classificação da síndrome é uma escala chamada escala de Bento. Nessa escala você faz alguns movimentos e existe uma pontuação. Se você pontuar nessa escala, tiver uma pontuação alta, você pode ser classificado como tendo a síndrome e como tendo o tipo hipermobilidade.
dos movimentos que eles pedem para fazer é justamente esse do dedo. Então, assim, meu dedo vai bastante. Tem o do dedão, que eu não sei se vai dar pra ver, mas é conseguir encostar o dedão. E assim, não é simplesmente conseguir encostar, é ter facilidade. Meu dedo, ele vem com muita facilidade aqui pra trás, ele até passa um pouco. Um outro sinal é o ângulo do cotovelo ser maior do que 10 graus. O meu é 20. São os dois braços assim. Vocês devem estar bem chocados nesse momento, mas vamos continuar. Os joelhos também tem que ter mais de 10 graus. O meu pontuou 9, o meu deu 9 graus. Mas como eu tenho as outras articulações bem hiperextensas, meio que compensa, digamos assim. Mas eu tenho 9 graus nos joelhos. Bom, tudo começou, vamos ver. Meio óbvio, mas tudo começou quando eu nasci, né, gente? Desde criança eu sempre tive muitos sintomas, mas esses sintomas eles eram tratados de forma isolada. Então, a minha mãe sempre me contou que eu sempre fui um bebê muito sonolento, eu dormia bastante, eu acordava só pra mamar e às vezes eu mamava dormindo. E toda a minha vida eu sempre tive muito sono, sempre ficava muito cansada, com coisas pequenas, e dormir sempre parecia que nunca era o suficiente. Então, quanto mais eu dormia, mais eu queria dormir. E toda a minha família sempre reparou muito nisso, falavam muito, comentavam muito que eu dormia muito, que eu era preguiçosa, enfim. Eu sempre tive essa dificuldade. Mas, assim, quando você é criança, acho que as pessoas não levam muito a sério as coisas que você conta. E isso ficou de lado. Eu sempre tive problema gastrointestinal, mais intestinal do que estômago e esôfago. Então, desde bebê, que minha mãe conta que eu sempre tive muita dificuldade de ir no banheiro, chegou num ponto da minha vida que as coisas ficaram bem sérias. E eu ia nos médicos e eles me passavam 1 milhão de remédios, mas os remédios ou eles não faziam efeito ou eles faziam um efeito exagerado. E eu passava muito mal. E isso, assim, não teve um remédio que conseguiu colocar o meu sistema gastrointestinal para funcionar corretamente. E ao contrário do que muitas pessoas sentem quando elas ficam constipadas, é sempre aquela coisa de, ai, eu sinto um inchaço, ai, eu me sinto inchada, eu me sinto pesada, eu fico mal. Eu nunca fiquei mal, eu não ficava mal. Eu não sentia vontade de ir ao banheiro e também não fazia diferença na minha vida. Ir ao banheiro ou não ir ao banheiro, porque eu não sentia dor, eu não sentia desconforto, eu não me sentia pesada, minha barriga não ficava grande. Então isso era muito preocupante, mas todo mundo falava, não, é um intestino preguiçoso, ele não funciona. As coisas começaram a se complicar um pouco mais quando eu fui embora da minha casa e fui morar em outra cidade para fazer faculdade. Eu fui para Marília, e Marília é uma cidade extremamente quente. É muito mais quente do que a minha cidade, que eu estava acostumada. E eu comecei a passar muito mal com o calor, a minha pressão caía muito. E até mesmo quando eu não estava passando mal, eu às vezes mediam a minha pressão e a minha pressão estava muito baixa. A minha pressão estava sempre em torno de 8/5 quando eu estava passando mal, e 9/6 quando eu não estava passando mal, mas era um dia quente. E todo mundo perguntava, nossa, mas você não tá passando mal? Eu falava,
Ah, não, porque eu não sabia que, na verdade, eu não tava bem. Eu achava que todo mundo se sentia da mesma forma que eu. Bom, e no meu segundo, no meu segundo ano de faculdade, isso, eu tava extremamente desgastada. Eu tava muito cansada o tempo todo. Eu dormia e não melhorava, não acordava bem, acordava muito cansada, acordava muito fatigada. E eu resolvi procurar um médico, procurar alguém que pudesse me ajudar. Porém, a minha família tem um histórico de hipotiroidismo. Meu pai tem, a minha mãe tem. Então, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Hipotiroidismo. Estou cansada porque estou com hipotiroidismo e vou atrás disso. Fui atrás, passei numa endócrino e essa endócrino pediu os exames, eu fiz os exames e realmente eu estava com hipotiroidismo. Mas era um hipotiroidismo subclínico, não é o tipo clássico de hipotiroidismo. Mas tudo bem, comecei a tratar o hipotiroidismo, falei, vou melhorar. Antes de eu começar a tratar o hipotiroidismo, eu dormia, assim, chegava da faculdade umas 6 horas, extremamente cansada, eu dormia e eu ia acordar 10, 11 horas da noite, comia alguma coisinha, tomava banho e voltava a dormir. E dormia até no outro dia e ainda assim acordava mal, parecendo que eu não tinha dormido nada. Comecei a tratar o hipotiroidismo e parecia que estava tudo resolvido, estava tudo bem, tudo maravilhoso. Porque eu realmente me senti mais disposta. Foi uma coisa que deu um up, assim, a medicação. Mas isso logo passou. E aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Mas, como eu já tinha passado a minha vida inteira em 1 milhão de médicos e ninguém achava nada, eu deixei um pouco de lado. Só que aí eu comecei a ter sintomas de refluxo e gastrite. E aí eu fui conversar com uma professora minha da faculdade, que trabalha com deglutição, que eu sentia um caroço na garganta, que eu não tava conseguindo engolir direito, e que eu sentia a comida voltar depois que eu almoçava. E aí ela me disse que sim, poderia ser refluxo e que a causa poderia ser estresse. E a causa é sempre estresse, né? Não que o estresse não teve a sua parcela de culpa em muitos dos meus sintomas, mas não era só o estresse que estava causando isso, era a síndrome. Mas aí eu fui atrás de uma médica, passei com ela, e sim, é estresse, você está na faculdade, você está estressada e vamos tratar. Tratei tudo certinho, bonitinho, não resolveu nada. E eu fui levando. Nisso eu fui levando, as coisas foram piorando, os sintomas foram piorando, foram interferindo na minha vida acadêmica de um modo bem preocupante, assim, de me impedir de fazer as coisas. Eu ficava muito doente, eu ia muito pro hospital e nunca era nada. Meus exames de sangue estavam sempre normais, meus exames de urina estavam sempre normais, não tinha uma explicação para o que estava acontecendo. E eu já tava ficando muito frustrada porque muitas coisas estranhas aconteciam e preocupantes para uma pessoa que tava morando sozinha, né? Tudo bem que eu nunca morei sozinha, né? Eu sempre morei com mais uma pessoa, mas muitos momentos eu tava sozinha e às vezes eu tava andando na rua, eu tava na faculdade e eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer comigo, né? Numa cidade estranha que eu não tinha família lá, não conhecia muita gente, meu círculo de amizades se resumia à faculdade. E então, no meu terceiro ano de faculdade, o meu amigo que estava cursando medicina estava estudando a síndrome de Ehlers-Danlos e ele é meu amigo há muito tempo
então ele já estava todo acostumado com, né, essas articulações frouxas. E ele me mandou uma mensagem e falou, ó, eu tô estudando uma síndrome assim, 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 e eu acho que você pode ter ela. E eu pensei, não, como? Como que nenhum médico na minha vida, nos meus 23 anos, eu tinha 23 anos, e eu pensei, como que nenhum médico olhou e falou, é isso? Porque, né? E ele falou, não, sério, dá uma pesquisada, vai atrás, assim, pesquisa artigo na internet, dá uma lida e vê se você se identifica com os sintomas. Eu acho que é, mas dá uma olhada. E eu fiquei, não levei muito a sério. Falei, não, imagina, eu com 23 anos descobri um negócio desse, que eu nasci com uma coisa dessas. Não, mentira. Imagina, ele tá viajando. E eu deixei pra lá. Falei, não vou atrás disso. Mas aquelas coisas continuaram acontecendo e eu falei, bom, acho que eu vou dar uma pesquisada, né? Ver se tem alguma coisa aí a ver. E eu encontrei alguns artigos, precisei procurar bastante, porque a única coisa que eu tinha achado era a Wikipédia. E precisei procurar em inglês, porque em português foi quase que inútil a busca. E eu comecei a ler uns artigos, procurar sites de pessoas que criaram sites com sintomas, com uma linguagem bem assim fácil de entender. Achei artigos científicos também com termos médicos. E as coisas começaram a se encaixar. Então, os sintomas da síndrome são bastante presentes em mim. Além das articulações bem frouxas, eu tenho a pele elástica, não é sem, assim, uma coisa super óbvia de elástica, porque eu achava que era normal, eu achava que era uma coisa que todo mundo conseguia fazer. Inclusive, é uma coisa que acontece bastante. Cada sintoma que ia aparecendo, eu pensava, isso não é normal? Não é todo mundo assim? Então, a pele elástica é um deles. Aqui dá pra ver um pouquinho que ela é bem elástica. Aqui não dá pra ver tanto, mas... Não sei, eu nunca peguei o braço de nenhuma pessoa que não tem a síndrome e puxei pra ver até onde vai. Mas as pessoas costumam ficar chocadas. Aqui no couro cabeludo é um pouquinho também. Vai bastante. Aqui no pescoço também. No pé também vai, mas vai ficar meio... Acho que não vou conseguir mostrar. Vai ser impossível de mostrar no pé. Além da pele elástica e as articulações frouxas, problemas gastrointestinais, podia acarretar em problemas cardíacos, que eu já fiquei um pouco assustada, porque eu nunca precisei passar no cardiologista até então, nunca tinha sentido nada, assim, que eu soubesse que não fosse normal. Problemas de gengiva, de dentes, dentição muito pequena, era é uma das características da síndrome. Realmente eu tinha dentes muito pequenos, tanto que quando eu tirei o aparelho eu fiquei 1 milhão de anos usando o aparelho. E os meus dentes, eu tive que aumentar esses dentes aqui da frente, porque eles eram muito pequenininhos para serem incisivos.
centrais. Não sei se vai dar pra ver os outros, mas eles são pequenininhos. Mas os que mais se destacavam eram esses dois da frente mesmo. Como eu usei aparelho muito tempo, eu achava que os sangramentos que eu tinha eram devido ao aparelho. Mas aí eu fui descobrir que não. E uma das características também é o céu da boca ser em formato de ogiva, que é, ao invés dele ser assim, ele é assim. E o meu céu da boca era assim, eu precisei usar aparelho móvel para abrir o céu da boca, para expandir. E esses dois dentes, eles eram apinhados, eles eram um em cima do outro, assim, cruzados. E é uma das características também, porque devido ao céu da boca ter esse formato de ogiva, os dentes não ficam na posição correta, eles acabam fazendo isso e eles sobem um em cima do outro. Então, foi uma das coisas que eu vi e pensei, putz, eu tive isso. Alguns outros sintomas eu não fazia ideia do que eram, então eu precisei procurar. E assim, muitas coisas batiam mesmo, mas eu fiquei em negação, porque eu pensei, nossa, minha vida vai mudar muito. Só que o que eu não imaginava era que a minha vida já não era de uma pessoa normal. A dor crônica é muito comum na síndrome. Na verdade, todas as pessoas que têm a síndrome têm dor crônica. Porque o, por ser tudo muito frouxo, nada fica no lugar. Então, os músculos ficam muito tensos, porque eles tentam fazer esse trabalho de manter as articulações juntas. E isso acaba causando tensão, então eu tenho muita tensão no pescoço, muita dor cervical, mas a minha dor ela é global e ela é crônica, então 24 horas por dia, todos os dias. Todos os segundos da minha vida eu estou com dor. Às vezes um pouco mais evidente, às vezes ela é mais leve, às vezes está insuportável, e às vezes eu nem sei mais qual é o meu limiar de dor insuportável, porque eu não sei se a dor que eu tô sentindo é leve ou se eu já me acostumei a ela e de certa forma, né, ela parece ser diminuída. E foi aí que eu fiquei muito em negação por um bom tempo, até um dia que eu falei, não, acho que eu preciso ir atrás disso, né? Eu precisei de um choque de realidade, precisei que meu amigo olhasse pra mim e falasse assim, não, não é acho que você tem, você só precisa ir atrás, mas é você que tem que ir atrás. E aí eu marquei vários médicos, eu marquei um neurologista, marquei cardiologista. No cardiologista eu fiz vários exames, e aí eu descobri que eu tenho uma insuficiência cardíaca funcional. Então, é o que é mais conhecido como sopro, né? Então, no neurologista não era novidade para mim, porque eu tinha desde a infância, mas eu voltei a ter crises de ausência, que é um dos sintomas da epilepsia, é uma das coisas que a epilepsia causa. No meu caso, eu não tenho crises convulsivas, eu tenho crises de ausência. Então, eu
apago. Por um momento, costuma ser questão de segundos, não costuma durar muito tempo as minhas crises, mas já quase fui atropelada por causa disso, já quase bati a moto por causa disso, então é bem perigoso também. E também pode estar relacionado à síndrome, à epilepsia. Eu tratei quando eu era criança e aí depois de um tempo eu parei de frequentar o médico que me tratava. E aí quando eu fui para a faculdade, os sintomas da epilepsia voltaram. Foi aí então que o meu amigo me encaminhou para uma geneticista. Eu passo com a geneticista da UFSCar, e ela pediu alguns exames. Quando eu passei lá, contei a minha história, fizemos a árvore genealógica da minha família e ainda não sabemos se foi uma mutação que começou comigo ou se ela foi passada por alguém da minha família. Os meus pais não têm a síndrome, meu irmão também não tem a síndrome, eu fui premiada. Eles não apresentam nenhum sintoma, nadinha, nadinha, nadinha. Então é bem possível que essa mutação tenha começado em mim. Eu ainda tô em acompanhamento com ela, eu ainda faço acompanhamento genético e ela me pediu alguns exames que são coisas comuns da síndrome, né? E aí eu descobri que eu tenho uma escoliose na lombar. Ela é leve, mas me causa bastante dor na lombar. E eu não sabia que era por causa disso, porque, né, nunca tinha feito uma radiografia da coluna, nada. E aí eu descobri essa escoliose. Eu tenho muita fraqueza também nos músculos. E eu não consigo segurar as coisas por muito tempo, coisas pesadas, eu tremo bastante. E essa fraqueza muscular é devido à síndrome também. O problema da minha pressão continuou. Então eu passava muito mal. Eu nunca cheguei a desmaiar, mas toda vez que eu ficava em pé muito rápido, me dava tontura, eu quase caía, me desequilibrava. Tinha. A visão ficava turva, ficava preta, não conseguia enxergar nada. E isso acontecia bastante em dias muito quentes. Todo mundo achava que os médicos que eu passei achavam que eram crises de ausência, mas não fazia sentido serem crises de ausência, porque eu já estava em acompanhamento por causa da epilepsia e quando as pessoas me chamavam eu conseguia responder. E quando você está tendo uma crise de ausência, o seu cérebro tá meio que, sabe, tela azul que tinha nos computadores mais antigos do Windows. Eu ficava assim, então não fazia sentido eu responder uma pessoa que estava me chamando. E foi aí que eu descobri uma coisa completamente nova que se chama síndrome postural ortostática, que é uma coisa assim que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas dentro dela existe a categoria desautonomia, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. O que explicava os meus sintomas, e foi aí que eu descobri que muitas pessoas que têm a síndrome têm a desautonomia. Então, o meu médico não chegou a fechar o diagnóstico, mas ele disse que é bem provável que seja,
porque para realizar o diagnóstico tem alguns exames que precisam ser feitos e eu vou falar melhor sobre isso no vídeo de disautonomia. E aí, bom, um mundo novo se abriu, né? Eu me vi sozinha, com uma síndrome rara, sem conhecer ninguém, e a minha família estava em negação também. Eu estava preocupada com o que podia acontecer comigo. E aí, o que eu tinha? A internet. E foi o que eu usei. Eu usei a internet para encontrar pessoas, para fazer contato com pessoas que tivessem a síndrome, mas eu consegui encontrar um grupo num aplicativo de games que chama Discord. É um aplicativo que as pessoas usam para jogar online e conversar com os outros jogadores. Nesse aplicativo eles têm tinha uma comunidade feitas para pessoas com doenças crônicas. A maioria eram pessoas novas, sim, mais novas que eu, da minha idade, um pouco mais velhas, porque o grupo era focado para isso. E foi lá que eu me encontrei, porque eu encontrei pessoas com todos os tipos de doenças crônicas compartilhando. Esse grupo tinha gente do mundo inteiro, então eu não encontrei nenhum brasileiro nesse grupo. Acho que é porque as pessoas não tinham acesso a isso. Eu pesquisei por muito tempo para conseguir encontrar. E foi o que me ajudou por um tempo. Poder compartilhar as minhas frustrações com a síndrome, com os sintomas novos, com essa rotina de médicos e todo esse mundo novo que estava se abrindo e para essa nova vida que eu ia passar a ter, porque eu fiquei muito consciente de tudo que acontecia comigo. Então, de repente, eu sabia tudo sobre mim. Assim, sobre o meu corpo. Então, eu sabia que tinha uma dor no meu tornozelo, uma dor no meu dedo, uma dor no meu joelho, uma dor no meu pescoço, uma dor no meu ombro, uma dor na minha coluna. Tudo isso se tornou muito consciente para mim, que eram coisas que meu corpo ignorava antes. E eu enfrentei muitas dificuldades, tanto de autoaceitação quanto de aceitação dos outros, que de repente eu era uma pessoa diferente. E eu mudei muito por causa da síndrome. Eu parei de me colocar em risco com coisas que pareciam bobas, mas que de repente eu não podia fazer mais. Então, muita coisa mudou nesses 3 anos e muita coisa continua mudando. E eu demorei muito tempo para finalmente tomar a atitude de fazer o Insta, fazer esse canal, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Tenho muita dificuldade de falar em público, gravar vídeos e todas essas coisas. Mas era algo que precisava acontecer. Era algo que eu queria que acontecesse, mas eu tava esperando que outra pessoa fizesse. E aí eu parei e pensei, por que não eu fazer? Por que não eu começar? E eu pesquisei várias pessoas que têm canais no YouTube para falar a respeito de doenças crônicas e suas experiências com elas, porém todos em inglês e todos, né, de difícil acesso para pessoas que não falam inglês. Então, eu
tudo muito novo. Tô começando agora. E é isso, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. O vídeo já ficou bem extenso. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Segue o Instagram Menina Rara. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E eu vou postar bastante coisa lá. Espero que seja um material de bastante conteúdo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, estou aberta. E muito obrigada por me acompanharem nessa jornada. Beijo!